Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nós estamos agora nesta semana que antecede o domingo de Páscoa. Ela também representa a última semana de vida de Jesus como homem natural entre nós. E o que esta semana pode nos ensinar? É sobre isso que nós vamos falar hoje e no decorrer dessa semana no nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Mas antes eu gostaria aqui de compartilhar aqui um aviso importante para nós. Ainda nós somos poucos no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar os links das nossas devocionais. Então eu peço a você para que se inscreva no canal, acione o sininho, para que assim o YouTube possa te notificar. Então esteja conosco nesta mesa, aonde há pão vivo que desceu do céu. Amém? Vamos lá? Quero então compartilhar hoje um texto que vai fazer referência à segunda-feira de Jesus, a sua última. Então no domingo, Jesus ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, recebido por uma multidão que clamava: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. E agora então chega a segunda-feira. E como foi esta segunda-feira? Como foi este dia de Jesus? Mateus capítulo de número 21, versículo 12 e 13 diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Até aí. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações nessa manhã, nos trazendo entendimento, revelação em palavra. Que não seja o servo dele, mas que seja o seu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, aqui o texto que nós acabamos de ler vai fazer referência à segunda-feira de Jesus. Nesse dia, Jesus, ele realiza um ato radical, escandaloso, ousado no templo. Ele entra no templo de Jerusalém e expulsa os comerciantes e cambistas que estavam ali dentro. E Jesus, ele não apenas expulsa, mas ele faz lá denúncias proféticas. Jesus aqui, nesse texto, ele vai fazer referência ao profeta Isaías e ao profeta Jeremias. Quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, ele estava fazendo referência ao profeta Isaías. Quando ele diz que aquele comércio e aquelas pessoas envolvidas naquele comércio estava desvirtuando o fim, o propósito do templo, transformando aquilo em um covil de salteadores, Jesus aqui estava fazendo referência ao profeta Jeremias. Então Jesus entra no templo de Jerusalém com um zelo ardente, um fogo que queimava na sua alma, um espírito profético intenso, que fez denúncias e que revelaram o que estava de fato acontecendo ali naquele lugar. Esse espírito profético, esse espírito de zelo levou então Jesus a agir e a promover purificação no templo. Jesus estava manifestando a presença de Deus, o próprio Deus ali, que estava purificando a sua casa. Embora a palavra diga hoje que nós somos a casa onde Ele de fato habita. E nesse momento nós também somos chamados a uma reflexão de que se nós somos esta casa aonde Ele hoje habita,
como está essa casa, como está o interior desta casa, como o interior dessa casa está se movendo, quais são os negócios que estão acontecendo no interior desta casa, quais são as trocas que estão acontecendo no interior desta casa. Há necessidade de que haja purificação novamente. Jesus, então, hoje nos chama a fazer esse autoexame, a olhar para dentro de nós, a habitação de Deus, morada do Deus Altíssimo, para que seja, então, se necessário, purificado a casa. A palavra de Deus diz que Estevão, um jovem discípulo da igreja primitiva, ele, antes do seu fim, ele foi apedrejado até a morte, mas antes de morrer, ali profetizando diante das autoridades de Israel, Estevão diz que Deus ele não habita em templos ou tendas feitas por mãos. A palavra vai dizer que ele não está ali, ele não cabe ali. A palavra de Deus vai dizer que ele está em nós, embora ele também não caiba em nós, mas ele deliberadamente escolheu estar em nós, habitar em nós. Nós somos essa morada, mas para que essa morada de fato seja habitada, é necessário que haja uma morada adequada para que ele habite. E aqui nesse texto nós vamos ver as características desta morada. Então aqui Jesus, ele vai fazer referência ao profeta Isaías quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então a nossa vida, esse templo, precisa apresentar esta característica. Nossa vida precisa ser uma vida de oração. Oração pressupõe relacionamento com Deus. Oração pressupõe um relacionamento de mão dupla, onde nós verbalizamos, onde nós nos relacionamos, colocamos as nossas palavras, nossas necessidades, buscamos em Deus tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele pode fazer, mas também damos a Ele a liberdade para que Ele se manifeste em nós, para que a Sua palavra se manifeste em nós, para que a Sua palavra e vontade se revele em nós. Então, aqui, esta é uma característica desse templo onde Deus habita, um lugar de oração, um lugar de convergência, onde as multidões iam para orar. Até hoje há em Jerusalém e esse lugar onde os judeus e cristãos do mundo inteiro oram, que é lá onde está ali uma parte dos muros de Jerusalém. As pessoas vão lá, colocam suas mãos, colocam ali seus pedidos de oração e lá oram, né? É um desejo do meu coração um dia poder estar ali também. Mas esse lugar hoje já não existe na sua plenitude, mas Deus permitiu que hoje ainda aquele lugar fosse e ainda é um lugar de convergência. Então nós somos chamados a ser esse instrumento de convergência. A nossa vida precisa convergir pessoas a Deus por meio de Cristo. Então essa característica é uma característica do lugar onde Deus habita. E aqui o texto diz, né? Vós transformai-vos em covil de salteadores. Ou seja, houve ali um desvirtuar de propósito. A casa, o templo de Jerusalém foi criado para um propósito, para um fim. No entendimento do povo de Israel, o templo de Jerusalém era a casa de Deus, era o lugar onde a arca de Deus era abrigada. Então ali era como se fosse o endereço de Deus, né? É isso, esse é o propósito desse lugar, de dizer ao povo de que Deus pode ser encontrado, de que Deus ele pode ser acessado. E aí houve um desvirtuar desse propósito. As portas deste acesso foram fechadas. Colocaram nesse caminho de acesso pedágios para que as pessoas pudessem estar com Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar para ver se há pedágios
que nós mesmos estamos promovendo para que as pessoas, as quais Deus deseja alcançar, possam acessar esta presença de Deus. Se nós estamos colocando barreiras, se nós estamos impondo dificuldades, ou se nossa vida é um testemunho poderoso que sinaliza aquele lugar aonde o nosso Pai está, aquela mesa de comunhão e de relacionamento onde nós podemos nos relacionar com Deus e nos alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Eu quero encerrar então essa devocional trazendo para nós esta palavra, de que na segunda-feira Jesus Cristo purificou o templo e de que talvez hoje também precisamos ser purificados. Se este for o caso, permita que Jesus realize esta obra, santifique a sua alma, sua vida, prepare a sua casa, coloque-a em condições para que o Altíssimo ali habite. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Muito obrigado, Pai, porque por meio do Teu Filho, o véu que separava o povo deste lugar de acesso, desta presença maravilhosa, foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Cristo. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, purifica-nos, limpa-nos. Faça-nos, ó Deus, casas habitáveis, que o Senhor possa encontrar em nós um lugar para estar, para habitar. Limpa-nos de todo pecado, de toda impureza, que caia, Senhor, todos os pedágios, tudo aquilo, Deus, que impede que vidas te conheçam. Mude, Senhor, toque a nossa personalidade, toque o nosso ser, a nossa expressão de vida, e que a nossa vida seja um poderoso testemunho de vida, para que muitos encontrem o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida do Filho, e muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nós e por meio de nós. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e glória a Deus. Que o Senhor então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja um testemunho daquele que vive, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe.